Só uma aguinha. Agora sim. Boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que nos veem ao vivo ou nos ouvem, de onde vocês estiverem. Eu sou João Aranha, bem-vindos, bem-vindas à nossa oração da noite aqui no canal da Paróquia Anglicana de Todos os Santos, em Niterói, Rio de Janeiro. Se você não nos conhece, somos da Diocese Anglicana do Rio de Janeiro, vinculados à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, à Comunhão Anglicana, e estamos aqui na Rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, Niterói, ao lado da Cresci e Perdi, e nossos cultos, celebrações são aos domingos, às 10h30 da manhã, e quartas, 18 horas. Além disso, temos a nossa oração da noite, todas as terças, 20h30, aqui no nosso canal do YouTube, mas você pode seguir não só aqui, como todas as nossas redes, Facebook, Instagram, e acho que são essas três mesmo que nós temos, né? Então, todas elas são Anglicana Niterói. Procura a gente no Facebook, no Instagram e aqui, Anglicana Niterói, e você vai estar com a gente. Nós temos aqui nosso livro de oração comum, seguindo como todas as terças. Então, juntas e juntos, faremos nossa oração da noite, colocando diante de Deus nossos sentimentos, pensamentos, nosso ser por completo, aquilo que somos, né? Usando nosso livro de oração comum, como já disse, na página 167. Mas você que está aí, fica tranquila, tranquilo, que nós, né, teremos aí na tela, ou você vai ouvindo, acompanhando a gente. Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduza-nos à vida eterna. O salmo do dia de hoje, 12 de agosto de 2025, é o salmo de número 11. Repetindo, salmo de número 11. 1:1. Salmo de Davi. Salmo 11 diz o seguinte: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A nossa leitura de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 17 a 28. Repetindo, carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 17 a 28. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque.
Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Muitas vezes, eu ouço, e talvez vocês tenham ouvido também, pessoas falarem assim: poxa, se eu pudesse, teria sido cristão ou cristã há muito mais tempo. Porque tem pessoas que, né, se convertem à fé cristã mais adultas, enfim. Cada um no seu tempo e no tempo de Deus. Mas, por que não acontece? Porque agora há os fundamentos. Agora são ensinados as fundações. Muitas vezes, a pessoa até é ensinada no berço. Tem família cristã, todo mundo lá. Mas os fundamentos, entram por um ouvido e saem pelo outro. Ou ficam, mas ficam de modo enviesado, porque tem muitos problemas. Mas os fundamentos são importantes. Um atleta, quando começa a praticar qualquer esporte, um jogador de futebol, de vôlei, um lutador de judô, um corredor, enfim, corredor de 100 metros, não vai correr 100 metros em 10, 9 segundos na segunda. Ele vai, primeiro, tem que treinar como ele vai sair da linha de largada. Não pode sair de qualquer jeito. No judô, antes de você aprender a derrubar, a primeira coisa que você aprende é aprender a cair. Aí você aprende o primeiro golpe, segundo, todas as técnicas. No futebol, você não sai por aí pegando disparado. Você pega a bola, você pratica, você treina o passe, você treina o chute, você treina o domínio, você treina o equilíbrio, correr com a bola. Ou seja, fundamentos, coisas básicas. Quando você olha o esporte, fala, poxa, um jogador de futebol tem que saber chutar a bola.
Um corredor precisa saber a maneira de correr. Um lutador de judô precisa saber dar golpes para derrubar o seu adversário. Nós, na nossa fé cristã, sem fundamentos, baseados na palavra de Deus e na fé que temos, não só na palavra, mas no Deus que nos dá essa palavra, sem isso, o que pode fazer o justo? Um tempo atrás, não gosto de falar isso não, mas há um tempo atrás eu estava numa outra denominação e chegou uma pessoa que tinha acabado de se converter. Ela não conhecia a Bíblia. Eu perguntei se ela queria dar o testemunho da vida dela. E ela falando, não, eu quero pregar. Beleza, você quer pregar? Vamos sentar, aprender um pouquinho, né? A pessoa não queria aprender. Não era uma pessoa humilde assim, né? A pessoa mais pobre, né? Para até contextualizar. Mas ela queria já chegar, ler duas coisas aqui, pronto. Não queria entender os fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã. E um deles é: nós estamos em eterno discipulado. Nós estamos aprendendo a cada dia. Se a gente chega num ponto da nossa fé, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo, já sei tudo, para aí. Calma. Não é assim que funciona. Porque senão a gente entra numa espiral de autossuficiência. Já nasceu pronto, né? Não é assim que funciona. Pela fé, Abraão, Isaac, Jacó, José, que é a parte que nós lemos aqui da carta aos Hebreus, pela fé, foram caminhando e aprendendo, caminhando e aprendendo, caminhando e aprendendo, com os acertos e com os erros. Será que a gente faz isso no nosso dia a dia? Caminha e aprende, caminha e aprende. Ou alguém disse, seja teimoso, bata o pé. A gente senta e ora, entrega nossas situações diante de Deus, ou quer botar tudo embaixo do braço e sair correndo como se a gente fosse o cara ou a mulher que vai resolver toda a situação. Eu sei porque muitas vezes eu faço isso, outras pessoas fazem isso, talvez você faça isso. A gente cai nessa espiral de autossuficiência. Mas Deus ensina pra gente. Deus olha pra gente e diz que põe a gente à prova, mas abomina o que ama a violência. Caminhando e aprendendo, vai ter dificuldade, gente. Ninguém começa a escrever as primeiras letras de primeira. Vai um Azinho, depois o B, depois o C. Tem professoras que me assistem aí, que estão com a gente, que sabem melhor do que eu. Caminho se faz caminhando, gente. Com fé, com esperança, com amor, olhando a realidade, que diz que você não é capaz de estar no caminho com Cristo. Você é capaz. Basta querer caminhar
e aprender, se desconstruir, se quebrantar, se colocar diariamente em oração, em vida devocional, lendo a palavra. Senão, nós passamos nossos dias, repito, sendo autossuficientes. E não é esse o caminho que o Evangelho proporciona. Tenhamos fé, esperança, amor, cuidado e caminhemos e aprendamos do Deus que cuida de nós, que nos põe à prova na caminhada do dia a dia, mas que nos faz passar por essas provas. Repito, e eu vou insistir porque essa é uma premissa de vida, porque ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte, nenhum mal nós temeremos, porque o Senhor está com a gente, seu cajado, seu bastão nos consola, ou seja, a gente vai caminhar pelo vale, mas não vai parar nele. Caminhemos, aprendamos do Deus que quer ensinar a gente a amar e a multiplicar esse amor. Amém. Nossa oração de intercessão de hoje, peço sempre pelas pessoas da nossa comunidade que pedem nossas orações, especialmente Sonilda, Janete, Almerinda, Eduardo, Juarez. Né? Peço pela minha mãe Solange, que vai fazer uma cirurgia amanhã, dia 13. Peço também pela mãe do reverendo Daniel, pelos pais da Gabi, pelos meus sogros, por tantas pessoas que pedem nossas orações. Peço pelo nosso país. O Brasil tem vivido tempos complicados, mas o Senhor está com a gente, nos protegendo com misericórdia e com graça. Isso tenhamos certeza. Pedimos pela nossa paróquia anglicana de Todos os Santos, todas as necessidades nossas, as atividades do mês, e que o Senhor esteja com nossa comunidade, nos ajudando a ser polo e local de amor e de acolhida, tal qual os braços abertos do Cristo Redentor. Vamos orar? Senhor, Pai Santo, nós somos muito teimosos, muito autossuficientes. Queremos colocar diante de Ti nossas vidas, nossas autossuficiências. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa comunidade, do nosso mundo. Tenha misericórdia da humanidade, que se acha dona de si, dona do universo, mas que não tem no coração os fundamentos mais basilares de uma vida com humanidade. E nós, cristãos, também não temos, muitas vezes, os fundamentos mais primordiais da fé cristã. Coloca isso no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser por completo. Tem misericórdia de nós, Pai. Renova-nos. Traz renovo. Que o fogo do Teu Espírito Santo desça sobre nós e exerça uma transformação. Não é uma transformação de agito, de grito, uma transformação legítima. Que a cada dia a cura, a restauração e a transformação sejam acontecimentos na nossa caminhada. Caminhando e aprendendo contigo, Pai. Colocamos diante de Ti nossas intenções enquanto indivíduos, enquanto comunidade de fé, enquanto diocese, enquanto província, enquanto comunhão anglicana, enquanto Igreja de Cristo.
para que juntos e juntas olhemos para o seu trono de graça e tenhamos a certeza de que estamos caminhando um dia de cada vez para construir a civilização do amor. Permanece conosco, Pai, mais esse dia e pelo resto de semana, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Façamos agora a oração que o próprio Cristo, caminho, verdade e vida, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Façamos a oração da página 171 do nosso livro de oração comum. Oremos. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemo-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde e transformes os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos a Deus. E graças damos a vocês que nos acompanham até aqui. Sigam-nos em nossas redes sociais, Toleção Anglicana Niterói. Peço orações de vocês, porque no momento que este vídeo estiver devidamente lançado, eu e minha esposa estaremos, a priori, viajando, então orem por nós, para que corra tudo bem. E é isso. Esperamos vocês nas celebrações dominicais, às quartas-feiras, aqui às terças. Compartilhem com quem vocês quiserem. E que Deus abençoe a todas e todos vocês na caminhada. Um beijo.